presentes como uma instituição humana. Você sabe que Deus não cria instituições. Deus entra nas instituições que nós criamos para construir pontes. Às vezes, nossa religião nos limita. A religião pode causar danos incalculáveis. Qualquer uma. Deus não veio fundar religiões. Nós que as fundamos para ter um instrumento que desse uma sensação de controle e que não envolvesse riscos de relacionamentos e confiança reais. Seria possível remover a trindade do cristianismo e nada mudaria. Nós perdemos a centralidade dos relacionamentos e a visão básica que Deus tem da humanidade refletida na encarnação de Jesus. Estamos cercados pelas mentiras que nós mesmos inventamos e das quais somos prisioneiros. E esse é um Deus que adentra nosso mundo como a verdade. Veja bem, a verdade não é só um conceito abstrato ou uma ideia. A verdade é uma pessoa. Você teve um vislumbre. Ele estava admirando uma grande cadeia de montanhas quando viu uma represa. Era feita por castores e muito grande, podia bloquear o rio Mississippi. Era enorme. E ele perguntou para Deus, o que é aquilo? E ele ouviu a resposta dentro do seu coração. Aquilo são as mentiras dos pastores e dos teólogos do sistema institucional da igreja que estão represando os rios de água corrente do mundo ocidental. Então Baxter olhou para o fundo onde havia inúmeras sequoias imponentes e tinha uma bem no centro, ao fundo. Baxter disse, e o que é aquilo? E a resposta foi, aquilo, Baxter, é a mentira da separação. O mundo ocidental está convencido de que ele está separado de Deus. A verdade é que nunca houve separação. Isso não passa de um mito. Se você tirar esse mito, a represa inteira vai ruir. Para muitos de nós, o Evangelho falava sobre separação. Essa era a suposição. Inclusive, partimos da ilusão de que Deus realizou a criação e a própria criação se conduziu ao desastre. Daí Deus manda Jesus em uma missão de resgate. E Jesus reconstrói a ponte e oferece um novo caminho para um relacionamento com Deus nosso Senhor. É assim que vemos o Evangelho, e que nada tem a ver com a visão de Atanásio, ou de Irineu, ou dos fundadores da igreja. Eles não tinham essa noção de separação que temos hoje. Então, o que é o Evangelho? Eu vou tentar explicar de forma bem clara. O Evangelho não prega que você pode receber Jesus em sua vida. O Evangelho prega que Jesus já recebeu você na vida dele, no relacionamento dele com o Pai, na unção com o Espírito Santo. Essa é a boa notícia. Você já está incluído. Talvez você não saiba disso, pode ser até que não queira. Foi mal. Mas essa é a verdade de quem você é. Você pode lutar contra para sempre, mas não vai deixar de ser verdade. A nossa salvação não depende de nós. Não é fruto do nosso esforço, não. A salvação é incondicional. A salvação tem 3 dimensões e isso está registrado em todo o Novo Testamento. Primeiro, nós já fomos salvos e incluídos em Cristo muito antes da fundação do mundo. Nós fomos criados em Cristo. Com o tempo, fomos incluídos em Jesus. Quando ele morreu, todos nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós também. E agora estamos todos envolvidos no processo de realização dessa salvação. Sozo, a cura do coração e mente, que reúne todos nós e nos integra como seres humanos. Essa afirmação é verdadeira e digna de aceitação total. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, de toda a humanidade. Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu irei, é arcaico, eu irei atrair todos os homens a mim. E foi o que ele fez. Ele fez, sem direito a voto, graças a Deus. Faz pouco tempo, eu estava na casa de um amigo. Nós estávamos conversando. Era um teólogo, amigo meu, e o filho dele, de 11 anos, estava lá estudando.
durante a conversa. Em certo momento, a conversa misturou questões de ordem católica e protestante. Aí o menino não se segurou e disse: eu estudo numa escola católica. E eu tenho que falar uma coisa. Eu aprendi várias coisas boas sobre Deus lá na escola. Mas, conforme eu fui crescendo, começaram a falar das coisas ruins de Deus. E agora eu estou confuso. Bom, os católicos não têm o monopólio na arte de tornar as coisas confusas, pode acreditar. A religião tem sido um obstáculo há muito tempo. Tem uma palavrinha da qual falamos como se lembrássemos o significado original. A palavra igreja. A igreja nunca, jamais foi só uma instituição. Nunca foi aquela construção que fica na rua principal, com as torres e os sinos. A igreja é uma comunidade de pessoas que formam, em união, uma mulher a quem Deus ama, a quem Jesus também ama, e com quem Jesus pretende sempre ter um relacionamento cara a cara. É uma comunidade de pessoas, independente das torres, dos sinos e das paredes, que caminha na direção da autenticidade, da verdade, da criatividade, do afeto, da bondade, da graça. Isso é igreja. Eu adoro os espaços sagrados. Eu adoro as expressões artísticas de fé. Mas todo o espaço sagrado, seja o prédio da igreja, o templo, a mesquita, a capela, todo o espaço sagrado serve para nos lembrar que todos os espaços são sagrados. Não existe mais separação entre o secular e o espiritual. Jesus unificou totalmente o universo. Porque tudo é espiritual. Porque tudo é humano. Tudo é importante. Se cada coisa é importante, então tudo é importante. Eu tenho uma pergunta. Como você descreveria o Evangelho? Você já me ouviu falar dessas boas novas? O que seriam boas novas para você? E uma pergunta em duas partes. Você acredita que a separação é uma mentira, como eu? E se não tem nenhuma separação, como isso mudaria a sua forma de viver? O Deus que te ama está constantemente presente na sua vida. Que mudanças isso traria para você? Bom, nós conversamos mais uma outra hora.